Oi, gente, sou Volney Faustini, estou aqui com mais um vídeo na série Disrupção de Carreira, dá uma arrumadinha aqui, e quero estar falando com vocês exatamente sobre essa demanda do tempo presente. Então, esse é a chamada para parte 1 desse vídeo, Disrupção de Carreira. Essa série que eu estou fazendo, ela estará baseada em parte no livro do Jordan Peterson, que a gente vai falar mais à frente. Vamos também falar sobre os influenciadores nesse conteúdo, nesse conceito, e ao mesmo tempo a nossa ênfase ela é sempre em paralelo. Por que precisamos trabalhar na disrupção de carreira, como trabalhar a disrupção de carreira, e ao mesmo tempo olhando para o indivíduo, olhando para você, olhando para a sua carreira, para a sua vida, no sentido mais genérico, não no sentido específico, mas não adianta você ir para o inverno, não adianta você ir para uma viagem, se você não estiver preparado para o frio, se você não estiver preparado para essa viagem, é uma jornada. Então, nós pegamos aqui, com relação ao trabalho de uma disrupção na carreira, né, o que significa o presente e o futuro. Quer dizer, como que a carreira se aplica a mim, como se aplica ao meu momento, como se aplica a disrupção. E hoje eu vou justificar porque esse livro é realmente um achado, um ganho para cada um de nós, né? O grande desafio pessoal, ele trabalha em duas premissas. A primeira, que viver sempre foi um grande desafio. Não é fácil viver, né? Eu vou falar de um autor, o M. Scott Peck, né? Que os livros dele estão esgotados, quem tiver curiosidade vai poder olhar também. O M. Scott Peck, ele tem um texto debaixo do título A Trilha Menos Percorrida, e ele começa o texto dizendo: a vida é difícil. Ou seja, quando a gente trabalha a questão da sua carreira, a questão da sua vida de modo bem definido, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? E encarar isso como um grande desafio, você já está a meio caminho andado. Ora, se buscar sentido para a vida, se procurar entender o motivo, a razão pela qual eu estou neste mundo, né? Qual é o significado da minha existência, era importante no passado, muito mais hoje o desafio se amplia. Por quê? Porque em 2019, né, estamos entrando na década, mais algum tempo, mais alguns meses estaremos entrando na década de 2020, e é nessa década que a gente vai experimentar um tsunami nas carreiras, uma revolução transformadora que todos nós já estamos cansados de receber alertas, de receber comunicação, de receber chamados a respeito do momento que o mundo está entrando e que vai ter a ver com todo profissional. Então, se viver já era um grande desafio na vida comum, na vida normal, muito mais desafiador agora em 2019, entrando na década dos anos de 2020, né? Disrupção é a nova ordem. Quanto mais cedo começarmos, melhor para nós, né? Neste meu esforço de procurar contribuir com relação ao que é a disrupção de carreira,
eu estou fazendo uma primeira base, uma primeira coluna usando Jordan Peterson, né? Por quê? Porque se o desafio ontem era importante a gente encarar, o desafio hoje muito mais, né? E o Jordan Peterson é um cara que traz muita contribuição. A vantagem é que ele é um cara realmente bem enfronhado na comunicação, então ele tem muitos vídeos, a maioria, óbvio, ainda em inglês, mas você tem alguns vídeos legendados. Tenho visto algumas traduções que estão pecando ligeiramente, trazendo pecadilhos, mas que dá para superar isso, né? E você tem uma contínua oportunidade de falas e entender qual é o discurso de Jordan Peterson. E é um discurso realmente muito bem contextualizado para o mundo de hoje. Se você não encara esse desafio, que é default, que é básico, que é elementar, então, que é encarar a vida, encarar o significado, encarar a razão pela qual eu estou aqui, dificilmente você vai ter forças e norte para entender a disrupção e entender as mudanças que estarão vindo para aí, né? Falar um pouquinho sobre Jordan Peterson, né? Ele é um canadense, né? Professor da Universidade de Toronto, professor de psicologia, é psicólogo clínico, ele também tem algumas iniciativas na área de aplicativos, então ele tem um site que é um trabalho de autoria própria, quer dizer, o indivíduo realiza uma escrita como um autor próprio da sua vida, do seu passado, do seu presente, do seu futuro, e ele trabalha um pouco essa questão de você escrever e fazer com que isso seja também uma forma de você fazer uma terapia pessoal, né? Ele é, portanto, o autor e preletor e é um intelectual que está muito bem contextualizado no nosso mundo, né? O seu livro não tem um ano de circulação, já é um best-seller lançado nos Estados Unidos e no Canadá, depois na Inglaterra, depois na Europa, em diferentes línguas, mais recentemente no Brasil e também na Espanha, para o mundo de fala espanhola. Então está realmente alcançando, no inglês alcançou a Austrália, alcançou Nova Zelândia, alcançou outros países de fala inglesa. Então, esse autor é um autor com best-seller com mais de 12 milhões de cópias em menos de um ano. É um intelectual da modernidade, né? Tem um grande poder de articulação e contextualização, por isso que eu gosto dele, e ele responde a tudo que lhe perguntam. Ele não deixa uma pergunta sem resposta, ele enfrenta tudo que é colocado para ele, que é uma preocupação de ele estar trazendo respostas, provocações, né? Não tem tudo mastigadinho, mas provocações e orientações para você realmente trabalhar essa questão, antes de mais nada, da sua jornada interior. O que é a jornada interior? Descobrindo quem você é, descobrindo os seus valores, descobrindo os seus pontos fortes, descobrindo a sua chamada, afinando aquilo que você tem paixão, para você realmente sair da vida comum, sair da vida reativa, sair da vida de manada, né? E o Jordan Peterson traz uma contribuição muito, muito boa, né?
eu coloquei para vocês, né, o livro eu tô lendo, tô fazendo marcações, já li, já estou relendo, já tem várias marcações que eu coloquei, que eu depois quero compartilhar com vocês, explicando por que eu marquei aquele trecho, né? E eu, pessoalmente, fui conferir quem é Jordan Peterson há mais de um ano. Então eu tenho acompanhado, eu tenho assistido suas palestras, acredito que já devo ter assistido praticamente quase 100 horas de palestras e falas do Jordan Peterson. E o que está por trás, o que está por baixo deste livro? Quer dizer, o que está por trás dele, né? Então, o sentido da vida e o significado, né? Ele usa nas palestras e usa no livro, né? A citação de Nietzsche, né? Aquele que tem um porquê para viver, quase todo como é suportável. Quer dizer, a gente precisa realmente encarar a vida com muita responsabilidade, com muita seriedade. Uma parte da briga, da luta, das falas, das contextuações, dos embates do Jordan Peterson, refere-se à necessidade de você valorizar o indivíduo, valorizar a pessoa com suas responsabilidades. E, em resumo, é enfrentar a vida de frente, sendo responsável por si mesmo, né? E ter com muita propriedade, com muita facilidade, respondendo o que é que eu vou fazer da minha vida. Nós precisamos saber o que a gente vai fazer da nossa vida, né? Como paralelos importantes, nós temos Viktor Frankl, que traz Em Busca de Sentido, um dos textos dele, um dos livros dele. Vamos mencionar algumas coisas, eu acabei de reler também Viktor Frankl. M. Scott Peck foi um grande precursor desta postura de encarar a vida de frente, de realmente fazer um trabalho de conscientização, e um livro está esgotado, mas dá para encontrar no sebo, não é muito barato, mas A Trilha Menos Percorrida é um texto para quem tem interesse, para quem tem curiosidade, para complementar. E a Psicologia de Rogers são paralelos que trazem para a realidade foco no indivíduo essa demanda para realmente a gente começar a construir a nossa própria vida. Não tem idade para começar, para revisar, e muito mais agora. Não importa a idade ou a geração que você representa, mesmo que você esteja à beira da aposentadoria, ou até entrando na aposentadoria, mas querendo ainda manter-se ativo de uma forma parcial ou de uma forma integral, não importa, todos nós, independente de idade, independente da geração que representamos, independente da fase da vida profissional que estamos passando ou antevendo, é um momento para disrupção. E é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai estar discutindo. Não é uma tarefa individual minha, não é uma tarefa exclusiva nesse programa, nesse projeto que a gente tem de falar sobre a disrupção. Deixa eu até enfatizar isso, né? Nós temos que fazer o trabalho em conjunto, nós temos que ouvir um ao outro. Provoco você que realmente traga para a discussão, para a mesa, perguntas, questionamentos, provocações, porque nós precisamos conversar abertamente sobre isso. Então, realmente, a disrupção de carreira tem a ver com um trabalho em conjunto, um trabalho de todos nós, né? Em resumo, aquilo que eu coloquei, recomendo a leitura de 12 regras, o livro. Vamos juntos, assim, compreender o grande conceito do indivíduo e da responsabilidade.
e trabalhar um pouco os princípios que sustentam cada regra. E a gente vai estar colocando nas próximas partes alguns trechos, inclusive, de entrevistas que ele tenha feito, né? E como isso vai nos ajudar a compreender cada uma das regras e os princípios por trás das regras. Por exemplo, a regra número 1, né? Costas eretas, ombros para trás, né? O que isso significa? O que a gente tem com relação a ter as costas retas e o ombro para trás? É coisa do exército? Agora que a gente está iniciando a era bolsonarista, né? Vamos agora ter essa perspectiva militar? Não se trata disso. Mas o exemplo militar, como um sentido universal, ele é muito bem-vindo. No sentido de que realmente o recruta, quando começa a fazer parte da sua adaptação à vida de militar, saindo da vida civil, a primeira coisa que ele precisa aprender é postura. Por quê? Porque a postura é essencial na batalha, é essencial para encarar a vida, para encarar os problemas, para encarar os desafios. E aí se ele tiver mole, se ele tiver sem postura, sem firmeza. Então, essa questão não é só militar, é do ser humano, é do indivíduo, né? A gente costuma brincar, né? Como que a pessoa cumprimenta, como que é o aperto de mão. É um aperto de mão firme, é um aperto de mão mole, é um aperto com a ponta dos dedos. A própria forma como se cumprimenta revela muito da tua personalidade, da sua personalidade, do seu ser. Quem você é, se você está firme, se você é um cara decidido, se é uma pessoa que sabe para onde está indo, ou se é uma pessoa meio que caiu sem querer e não está sabendo muito o que a vida está lhe trazendo. Então, é muito importante a gente entender o que está por trás de cada regra, não é só fazer isso e pronto. Por quê? Por que de ter as costas firmes, eretas, retas e os ombros para trás? Por quê? Né? Porque é assim que a gente enfrenta o dia a dia. Não é só no serviço militar, é nos esportes, é no embate empresarial, é na negociação, é na busca por uma posição melhor, na entrevista, né, de emprego, na atuação em família. Você tem que deixar as coisas claras, você tem que ser objetivo, você tem que estar firme. E costas eretas, né, ombros para trás, tem a ver com isso. E tem a ver com hierarquia. O livro vai falar muito sobre essa questão de hierarquia, da necessidade de você se posicionar, do que é do dia a dia, da rotina, né, da escolha, das decisões, das definições, e realmente a gente vai ver os argumentos que Jordan Peterson usa para essa primeira regra. E para cada uma das 11 subsequentes, ele vai também trazer os argumentos e vai trazer as colocações. Então eu recomendo a você que conheça Jordan Peterson e que realmente você trabalhe essa questão do livro, que você realmente trabalhe, inicie essa leitura vai fazer muito bem. Se tem algo que você deve começar a fazer, é por essa leitura
desse texto. Recomendo, porque esse texto em muito vai nos ajudar a trabalhar esse momento que a gente está vivendo, que é um momento onde a disrupção de carreira vai ser algo efetivo que vai vir para cada um de nós, né? Eu separei também algumas outras coisas. Eu separei, por exemplo, aqui na estante virtual, nós temos esse livro aí que eu falei, que eu mencionei para vocês, A Trilha Menos Percorrida, né? O outro livro que a gente pode se basear e que pode trabalhar também, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, né? Nós tivemos uma situação muito esquisita, trágica até, né? De um vídeo que circulou, viralizou, onde a palestrante não conseguiu enquadrar efetivamente o que se estava falando, o que Viktor Frankl estava falando. Viktor Frankl, antes de ir, é o famoso caso daquele psicólogo que trabalhou a questão do significado e que enfatizou que, apesar das circunstâncias que nos aprisionam e que nos limitam, é possível a gente entender e não perder a decisão final. A decisão final é o que eu vou fazer com esta situação que está colocada diante de mim. Eu posso ter a palavra final. Eu tenho a palavra final. E essa palestra que foi mal proferida, mal colocada, não entrou no âmago da condição da teoria de Frankl, que definia o seguinte: por pior que seja a situação na qual você se encontra, saiba que você é quem dá a palavra final. E quem tiver com isso muito bem definido, muito bem colocado diante de si, tem muito mais chance de sobreviver, tem muito mais chance de superar, tem muito mais chance de obter o resultado final desejado do que aquele que deixa a definição na mão dos terceiros. Então, uma coisa que ninguém pode tirar de você é essa definição, o que eu vou fazer, que atitude eu tenho, o que eu vou fazer da minha vida diante das circunstâncias que me amarram, que eventualmente me aprisionam. Foi o caso de Viktor Frankl, que atuou muito forte, inclusive no campo de concentração, para que realmente conseguisse atuar e trabalhar na vida das pessoas, para que houvesse esperança, para que houvesse determinação, para que naquilo que é mais importante do indivíduo, que é a decisão final, o que eu vou fazer com essa situação, como eu vou reagir, como eu vou encarar, isso é propriedade minha. E aí sou eu quem define. Muito assim apropriado é esse pequeno trechinho que eu vou colocar para vocês. Está em inglês, eu vou dar umas paradinhas de vez em quando para a gente procurar compreender um pouquinho. Ele está sendo entrevistado num auditório lá em Madrid, na Universidade de Madrid, né? Agora Francisco de Vitória é o nome da universidade lá em Madrid, e está sendo feito tudo em inglês com tradução simultânea para o público em espanhol. Mas eu vou colocar, tem a legenda em inglês, mas eu vou colocar para vocês e vou explicar um pouquinho. One of the things that I've been suggesting to my audiences is that because life is dark and because you can make it darker.
ele está falando a vida é escura. E você mesmo pode tornar a vida mais escura ainda. Então, o que fazer? And especially if you're suffering beyond your capacity to bear it and you become bitter as a consequence, which is... Ou seja, se você está sofrendo e com isso, dependendo da reação que você tem com a vida, você vai torná-la ainda mais amarga, a highly probable outcome, that you need to discover a meaning that offsets the catastrophe and forestalls the malevolence. então ele está falando, você tem que buscar um sentido na sua vida para dar significado e para superar essa situação que está querendo te amarrar. Inclusive, aí ele usa, né, o termo malevolência, que é uma realidade da vida em todos os lugares, em todo momento. That's actually discoverable. It's not something you invent. It's not a secondary consequence of your rationality. It's something fundamental about the structure of the world. Ele fala, a malevolência não é algo que se inventa, é algo que existe e está na estrutura do mundo. Most of that meaning will be found in the voluntary acceptance of heavy responsibility. Ou seja, aquele sentido, aquele significado, você vai encontrar numa aceitação voluntária das pesadas responsabilidades. E quanto mais pesado, melhor. The disease is finitude and mortality and what that exposes us to in terms of our own suffering and capacity for malevolence. And the cure is to consciously and voluntarily accept that and to move forward with it. Ou seja, não vai varrer para debaixo do tapete, você tem que aceitar que a vida é dura, que existe malevolência, que existe o mal no mundo e você tem que encarar a sua responsabilidade e você tem que seguir em frente. Quanto mais você segue em frente, melhor será para a sua vida. And there's a paradox in that. And people know this to be true, and you can demonstrate it quite straightforwardly by asking people who they admire. Now, you admire people spontaneously, sometimes despite your own desire, let's say. E ele está falando aqui um pouco sobre as pessoas que você admira. Você admira aqueles que se expressam de maneira espontânea. Está falando sobre autenticidade. Quer dizer, quem é autêntico é uma pessoa que de maneira espontânea, mesmo que tenha atitudes ou formas diferentes da sua, no pensar, você vai admirar essa pessoa. And you admire people, generally speaking, who at least take care of themselves, who aren't a burden to others. I mean, I know. E aí ele fala, você admira pessoas que tomam conta de si mesmo e que não são um peso para outras pessoas. There are times in life where people are catastrophically destroyed and they have to rely on others. That isn't what I mean. Às vezes a gente passa por situações nas quais há uma catástrofe e a gente depende de outros. Mas ele não está dizendo isso. Ele está pontuando realmente aquela pessoa que se recusa a tomar responsabilidade, a tomar as rédeas da sua própria vida. You very seldom admire people who abdicate responsibility for themselves. So you admire the contrary. You admire people who are willing to carry themselves properly through life. And then if they're sufficiently expert at that, they can also support others. They can support a family. They can stabilize a family. And if they're good at both of those, they might be able to serve as a true pillar to the community. Então, se ele assume a responsabilidade, ele vai ser verdadeiro para si, vai ser verdadeiro para a família e vai ser verdadeiro para a comunidade. Maybe they can get all three of those things right. And so that admiration you have for someone you see who's capable of doing that is an indication of the manifestation of an instinct that you have to mimic. Então, ele está argumentando o seguinte, se você admira a pessoa que é responsável, que toma conta de si mesmo, que trabalha para fazer algo acontecer,
ao mesmo tempo toma conta da família, ao mesmo tempo é influente na comunidade. Então há um instinto dentro de você para imitar essa característica. And so that's also the birth of the origin of the idea of the hero. E aí ele vai entrar um pouco na mitologia do herói, né? Então, você mimetiza aquilo que você vê no outro, que é responsável, que realmente quer tomar a coisa a sério, e aí ele entra na questão do herói, a mitologia, todas as narrativas que tratam da figura do herói, é a figura, e ele usa muito isso, né, do herói que vai lá e mata o dragão. O dragão qual que é? É a força que está colocando você para lhe desumanizar, para lhe tirar a sua postura de responsabilidade, e o herói vai lá e mata o dragão. O dragão é essa vitória que cada um de nós precisa obter. É claro que aí você, como é algo da mitologia, né, você tem várias manifestações, várias formas, né, de explicar isso, de ilustrar isso, né? Jordan Peterson é muito forte em usar narrativas da história, narrativas da ficção, até dos filmes, né? E com isso ele enfatiza aquilo que é importante e que é vital para o ser humano, né? Is that proclivity to mimic the pattern that stabilizes and makes grow. Então ele está dizendo, a gente olha para aquele indivíduo e a mitologia do herói funciona, porque nós queremos matar o dragão, assim como ele também matou o dragão, né? Nós queremos fazer a nossa parte, né? E é isso que mantém o mundo estável e permite que haja o crescimento. And so you can discover that, and you can discover that in yourself as well, in all sorts of ways. I mean, everyone. E aí ele desafia, você tem que descobrir em você mesmo, e todos nós podemos fazer isso. Everyone knows that there are things that they say and do that make them smaller and more ashamed. E aí ele fala, tem aquelas coisas que todos nós sabemos que nos torna menores e envergonhados. Themselves ashamed of being human. Até envergonhados de ser humanos. Because, well, it's easier or it's expedient, or more often because we think we can get away with it, which we absolutely never can. But that diminishes you in your own eyes. And what that means is that you're failing to live up to an implicit ideal. Então, se aquilo diminui você, é porque isso está mostrando que você está falhando, que você não está conseguindo viver à altura daquele ideal implícito que está dentro de você. Identification of that ideal, articulation of that ideal, and then the embodiment. E aí tá, gente, o que ele está dizendo? A percepção desse ideal, a articulação desse ideal, como esse ideal encarna na sua própria vida. Desculpa. Como esse ideal encarna na sua própria vida é o que vai fazer a diferença para você. Então, quero finalizar aqui insistindo com você, se você traz seu questionamento, traz sua sugestão, traz sua observação, vamos fazer perguntas, vamos iniciar um debate, inicie a leitura, traga, eu vou repassar nas próximas partes da conversa desse programa sobre disrupção de carreira, enfatizando o livro de Jordan Peterson, vou trazer mais outras insights, mais outros complementos, mas também à medida que a gente tiver mais conversa, mais perguntas, mais respostas, a gente pode estar trazendo.
né? Obrigado pela sua atenção aí e logo em breve teremos mais um vídeo. Sucesso para você na sua jornada interior e vamos firme realmente na busca do significado, na busca do sentido, porque a nossa carreira ela precisa ser reinventada. O nosso eu precisa dessa reinvenção e precisamos estar com tudo pronto, porque o inverno está chegando. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Até lá.